Sebastião, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Continuamos então estudando acerca das cruzadas. Então, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, passada a primeira cruzada, convoca-se agora a segunda cruzada, de um total de 9. Quem convoca é Papa Eugênio III, e ele o faz em 1147. Para isso, ele não faz num concílio, ele faz por uma bula. Bula é uma carta, é uma bula de Papa, uma bula pontifícia, chamada Quantum Predecessores, ou seja, aquilo que os predecessores fizeram, ou aquilo que os primeiros cruzados fizeram. Ele está respondendo a um processo de reconquista de Edessa. Edessa, que foi um dos primeiros estados cruzados no Levante, agora havia sido reconquistado pelos muçulmanos. Ela foi definitivamente conquistada em 1146. Então, o Papa, quando ele viu que a tentativa, o processo de reconquista estava acontecendo, ele convoca a cruzada para defender Edessa. A cruzada levou a casos de violência antissemítica, ou seja, os cruzados agora começaram a fazer violência já na saída contra os semitas, contra os judeus. Então, isso já havia acontecido na primeira cruzada e agora ficou mais evidente ainda. Os líderes foram Luís VII da França. Ele não vai sozinho para a cruzada, ele leva a sua esposa, Leonor de Aquitânia, fazendo a mesma rota que Conrado III da Germânia fez. Conrado vai por terra, atravessa a Hungria, o Império Bizantino, e se reúne aos franceses já em Constantinopla. Então, partem os dois separados e eles se juntam em Constantinopla. Eles são recebidos pelo imperador de Bizâncio, agora o imperador não era mais Aleixo, era Manuel I Comneno. As tropas de Manuel, elas enfrentam Frederico Barba-Ruiva, né, alguns morrem na batalha e outros morrem numa inundação. Eles vão seguir para a Ásia Menor e se dividem depois. Uma parte vai para Icônio, outra parte vai para a costa. A primeira parte, que foi para Icônio, foi praticamente dizimada e a segunda vai morrer totalmente. Haviam aqui 60.000 soldados que chegam a Constantinopla. Então, esta é a situação, né? Nós temos aqui uma parte que vai partir pela mesma rota, os dois fazem a mesma rota e eles vão até Constantinopla, né? Um pouquinho mais para cima, outro pouquinho mais para baixo, mas praticamente a mesma rota. Em Constantinopla, alguns viram por aqui e vão para Acre, outros vão por terra e acabam morrendo todos, e os de Conrado vão por terra por aqui, para ver aqui as disputas que vão acontecer aqui nesta região. A verdade, o que eles queriam era reconquistar Edessa, eles queriam reconquistar aqui esta região. Mas nós vamos ver que as coisas nem sempre saem do jeito que eles queriam. Muito bem, então vamos lá. Conrado vai pela Ásia Menor. Nós vimos ali no mapa, ele indo, a linha azul, né, indo pela Ásia Menor, e já em 1147
ele perde muitos homens. No litoral da Anatólia, Luís, ele parte vai por terra, parte vai por mar. A parte que vai por terra também perde-se todos. Na verdade, todo o seu exército que está indo pela terra é massacrado. Então, Conrado ainda consegue passar um pouco, mas Luís não consegue. A parte terrestre é totalmente dizimada. Alguns foram por mar, como nós vimos na linha amarela no slide anterior. Estes que foram por mar, eles conseguem chegar por mar na Antioquia. Então, eles evitam o exército muçulmano. As tropas de Conrado e de Luís, eles acabam se juntando a Melisenda de Bolonha. Melisenda de Bolonha é mãe de Balduíno III, lá de Jerusalém. Então, estes se juntam, né, e vão atacar Damasco. Então, eles não sobem para Edessa direto, eles primeiro atacam Damasco. Eles acham que Damasco é o melhor local para o ataque. Os reinos cruzados, então, começam a ter as suas relações estremecidas, né? O condado de Edessa é praticamente perdido, não se conta mais. O primeiro dos estados cruzados, ele é o primeiro a ser perdido também. E o Principado de Antioquia, que é onde eles chegaram, ficou basicamente reduzido à metade. Né? Não tivemos mais nenhuma outra vitória importante nesta região. Então vejamos lá. Acontece que parte dos cruzados foram para a Península Ibérica. Península Ibérica é onde fica Portugal e Espanha. E eles estavam sendo acossados pelos muçulmanos, pelos mouros. Então, os cruzados vão auxiliar o rei Afonso Henriques de Portugal, conseguindo livrar a cidade de Lisboa em 1147. Então, se os amados olharem aqui, Portugal e Lisboa está praticamente todo tomado deste verdinho aqui, que são os mouros. À medida em que eles começam, os cruzados começam a auxiliar Afonso Henriques e começam a auxiliar Afonso VII de Leão e Castela, da Espanha, eles vão, olha aqui, conquistando, e fica só uma pequena fração aqui, que é onde se dá o estado de Granada. Então, essa pequena parte não foi totalmente recuperada pelos cruzados. Então, houve um sucesso grandioso dos cruzados na Península Ibérica. Mas também houve um sucesso na região do Báltico. Na região do Báltico, então nós temos aqui o Sacro Império, né? Na região do Báltico, também vão alguns cruzados, saxões e nobres alemães do Sacro Império romano-germânico, combatendo os chamados Wendes, que eram pagãos, em 1147. O objetivo desta cruzada báltica era a conversão dos não cristãos. E aí, o que o Papa falou? O Papa falou o seguinte: olha, se vocês estão lutando contra não cristãos na Península Ibérica, no Báltico ou lá na Palestina, não tem diferença nenhuma. As indulgências são as mesmas, as recompensas espirituais são as mesmas para aqueles que participam de qualquer cruzada. Então, a cruzada passa a ser qualquer tipo de luta que se faça contra um
não cristão. Esta área continua sendo palco de guerra aqui, né? Não só naquela época, mas também depois. E daí surgem os chamados cavaleiros teutônicos, já no outro século, no século 1200 em diante, né? Surgem os cavaleiros teutônicos e esses vão auxiliar os reis aqui na manutenção desta área. Tá, e em Edessa? Bom, em Edessa, nada a se fazer. Edessa era um centro comercial, cultural importante, não tinha acesso ao mar, então era difícil de chegar lá, tinha que se chegar por terra, né? Então, só para que o amado veja, olha aqui, ó, Antioquia está aqui, ó, Antioquia está aqui, ó, Tarso está aqui, ó. Então, eles vêm de cá e teriam que atravessar tudo isso para reconquistar Edessa. Edessa está aqui. Então, só para se ter uma ideia, quando se conquista Edessa, né, toda essa parte aqui mais escura fazia parte do condado de Edessa, era um estado cristão. Depois ele assume mais um pedaço para cá, mais um outro pedaço e mais um outro pedaço. Então, toda esta parte aqui estava em 1131 nas mãos dos muçulmanos, porque Zeg, o chefe desses muçulmanos, que era governante de Mossul e de Alepo, Alepo está aqui embaixo, se o amado observar, Alepo está aqui embaixo. Então, é ele que vai conquistar tudo isso. Ele morre e no seu lugar Nur-ad-Din sucede no governo de Edessa até 1146. Balduíno de Edessa, que era quem estava no lugar, dominando ali, que era um cristão dominando, e Jocelino de Courtenay, eles são aprisionados durante a conquista de Edessa. Eles vão fazer uma guerra em Harã, aqui, ó, aqui a guerra em Harã. Eles fazem uma batalha aqui, ó, esse é o lugar da guerra, tá? Eles, além deles serem derrotados, eles são feitos prisioneiros. Quem fica ali no lugar é Tancredo de Galileia e ele já perde para os muçulmanos o condado de Edessa e não é mais recuperado. Eles passam então pela Anatólia, né? O exército vem tentar recuperar, mas não é possível. Metade do grupo vai por mar, metade vai por terra. O exército por terra ele é atacado e ele é dizimado. Praticamente não sobra nada do exército de Luís VII. O que sobra é o que está vindo por mar. Eles se encontram com Conrado, né, em Éfeso em dezembro. Nesta mesma época, Conrado adoece e ele volta para Constantinopla. Ele não consegue seguir para fazer a guerra. Os franceses, portanto, liderados por Luís, eles vão a Laodiceia, 1148. Luís vai para a Antioquia e o contingente por terra foi, como nós vimos, totalmente dizimado. Muito bem, Luís VII e o seu exército, aquilo que sobrou do exército dele, chega em Antioquia em março de 1148. Raimundo ele estava pedindo para que os cruzados o ajudassem a defender a cidade dos turcos, né? Porque era uma estratégia grande para reconquistar Edessa. Luís não quer e ele quer seguir para Jerusalém. Quer dizer, na verdade é assim, os cruzados saíram para defender Edessa, mas eles nunca chegaram a fazê-lo, né? O príncipe de Antioquia era Raimundo de Poitiers. E esse Raimundo,
era tio de Leonor de Aquitânia, a esposa de Luís. Na verdade, Luís recusa o auxílio para Raimundo, para a defesa, exatamente porque ele estava desconfiado de que Leonor tinha alguma coisa com Raimundo, o seu tio. E aí, então, o que ele fez? Ele não quer, ele desiste e ele vai para Jerusalém. Ele tira Leonor de lá, de ciúme, ele tira Leonor de lá e chega em abril em Jerusalém. Nesta mesma época, Conrado vai até São João do Acre. Então ele vai para Acre, que é uma cidade próxima ali a Jerusalém. Lá em Acre, eles acabam se reunindo todos para decidir o que fazer. Ora, estava todo mundo muito fraco. Trípoli já era alvo de disputa entre dois pretendentes, dois cristãos que estavam brigando entre si. Jerusalém estava instável pelas discórdias dos governantes. Melisenda acaba tomando o governo sozinha. Seu esposo morre, seu filho é muito novo e ela fica no comando por um tempo. Então, no concílio, eles estavam decidindo quem vai fazer o quê. Então, tinha representante de França, de Luís, da Germânia, de Jerusalém, mas os de Trípoli, os de Antioquia e os de Edessa não estavam lá. Eles não tinham ido, porque eles não podiam sair exatamente por conta da guerra que eles estavam submetidos. E aí eles fizeram, então, o que se chama de Concílio de Acre. No Concílio de Acre, eles queriam decidir qual era a melhor campanha. Será que era mais negócio fazer guerra em Alepo, que era a cidade mais próxima de Edessa? Será que eles faziam guerra para Damasco, que era uma grande cidade, uma cidade importante? Ou será que eles faziam guerra a Ascalon, que também era estratégica, porque tinha um porto ali? Em verdade, discute. Eles estavam aqui, ó, no Acre, que também tinha porto. Então, eles estavam aqui, no Acre, e onde? Ascalon, Damasco ou Alepo? E aí, eles decidiram atacar Damasco. Foi uma decisão um pouco equivocada. Os cruzados vão para Damasco, eles chegam em julho de 1148, em Damasco, fazem um cerco, e quando eles viram que não ia dar para conquistar, que eles estavam isolados, sozinhos, sem apoio, eles acabam abandonando o cerco 4 dias depois de começar. Conrado volta para a Europa em setembro. Luís vai para a Terra Santa, fazer um passeio na Terra Santa e 6 meses depois volta para a Europa. Bem, a segunda cruzada, termina desse jeito. Antioquia é tomada em junho de 1148 pelos muçulmanos. Raimundo é morto. Raimond, o conde de Edessa, é capturado. O líder muçulmano, depois de tomar Edessa, que foi eliminada, absolutamente eliminada em 1150, também assume Damasco em 1154. O caminho por terra acaba por desaparecer. Saladino começa a aparecer no cenário mundial, este mesmo Saladino que alguns anos mais tarde vai tomar Jerusalém, vai unificar o Egito com a Síria. Os fatímidas e os seljúcidas, eles vão se juntar, né, cercando todo o território cruzado. Né? Reinaldo de Châtillon torna-se príncipe de Antioquia por casamento, depois que Raimundo é morto,
e mais tarde ele é feito prisioneiro, porque eles conquistam Antioquia. As suas ações vão dar início a uma coisa chamada jihad. Jihad é a tradução de luta ou empenho, ou guerra santa. Então, da mesma forma que os cruzados faziam uma guerra santa contra os muçulmanos faziam uma guerra santa contra os cristãos, chamado de, não cruzada, mas de jihad. Jihad pode ser entendida como jihad maior, que é aquela luta interna, né, que a pessoa tem consigo mesma para ser bom, e uma jihad menor, que é esta guerra santa contra os inimigos do Islã. Resumindo tudo, o único sucesso da Segunda Cruzada foi a reconquista da Península Ibérica, que nós vimos com a reconquista de Lisboa e a reconquista de grande parte do território espanhol. Amém, amados. Bons estudos.